Olá, tudo bem? Gente, nós estamos dando continuidade na leitura do livro O Quinto Compromisso. Meu nome é Ivana Gomes e esse é o áudio de número 17. O terceiro compromisso: não tire conclusões. E isso nos leva ao terceiro compromisso: não tire conclusões. Essa é uma maneira simples de se meter em uma encrenca, porque a maioria das suposições não é verdadeira, é uma ficção. Uma grande conclusão que fazemos é de que toda nossa realidade virtual é verdadeira. Bem, agora você sabe que nenhuma das realidades virtuais é verdadeira. Usando nossa consciência, podemos ver facilmente todas as conclusões a que chegamos e podemos perceber como isso é fácil. Os seres humanos têm uma imaginação muito fértil, muito poderosa, e existe um sem número de ideias e histórias que se pode imaginar. Nós ouvimos os símbolos falando na nossa cabeça. Começamos a imaginar o que as outras pessoas estão fazendo, em que elas estão pensando, o que elas estão falando de nós, e vislumbramos algumas coisas em nossa imaginação. Inventamos uma história inteira que só é verdadeira para nós, mas acreditamos nela. Uma conclusão leva a outra. Nós tiramos conclusões precipitadas e levamos nossa história de uma forma muito pessoal. Então jogamos a culpa nas outras pessoas e geralmente começamos a falar mal delas para tentar justificar nossas suposições. É claro que, ao falar mal dos outros, uma mensagem distorcida fica ainda mais distorcida. Tirar conclusões precipitadas e depois levá-las para o lado pessoal é o início do inferno na Terra. Quase todos os nossos conflitos se baseiam nisso. E é fácil entender por quê. Suposições não passam de mentiras que contamos a nós mesmos. Isso cria um grande drama a troco de nada, porque nós não sabemos realmente se alguma coisa é verdadeira ou não. Fazer suposições é o mesmo que querer fazer drama, quando não há drama algum acontecendo. E se houver um drama acontecendo na história de outra pessoa, e daí? Não é sua história, é a história dela. Tenha em mente que quase tudo que você fala para si mesmo é uma pressuposição. Se você for pai, sabe o quanto é fácil tirar conclusões precipitadas sobre seus filhos. É meia-noite e sua filha ainda não voltou para casa. Ela saiu para dançar e você acha que ela já deveria ter chegado. Você começa a pensar no pior, a fazer suposições. Ai, e se alguma coisa ruim aconteceu? Talvez eu devesse ligar para a polícia. Há várias coisas que você pode imaginar. E você cria uma gama de possibilidades dramáticas em sua cabeça. 10 minutos depois, sua filha chega em casa com um largo sorriso no rosto. Quando a verdade aparece e todas as mentiras são desfeitas, você percebe que estava simplesmente se torturando, sem motivo algum. Portanto, não tire conclusões. Se não levar nada para o lado pessoal, lhe dá imunidade na interação que você tem com as outras pessoas. Não tirar conclusões precipitadas lhe dá imunidade nas interações que você tem consigo, com sua voz do conhecimento, ou o que chamamos de pensamento. Tirar conclusões tem tudo a ver com pensamento. Nós pensamos muito e pensar leva a suposições. O simples fato de pensar e se pode gerar um imenso drama em nossas vidas. Todo ser humano sabe pensar muito e pensar traz o medo. Não temos controle sobre toda essa torrente de pensamentos, todos esses símbolos que distorcemos em nossa cabeça. Se simplesmente pararmos de falar, não precisamos explicar mais nada a nós mesmos. E isso evita que tiremos conclusões precipitadas. Os seres humanos têm uma necessidade de explicar e justificar tudo. Nós precisamos de conhecimento e tiramos conclusões para preencher nossa necessidade de saber. Não importa muito se o conhecimento é verdadeiro ou não, verdade ou ficção. Acreditamos em 100% daquilo em que acreditamos e continuamos acreditando no que for, porque o conhecimento nos faz sentir seguros. Há muitas coisas que a mente não é capaz de explicar. Temos tantas perguntas que precisam de respostas, mas em vez de fazer perguntas, quando desconhecemos alguma coisa, nós tiramos todo tipo de conclusão. É sempre melhor perguntar e esclarecer.
Se pararmos de tirar conclusões precipitadas, podemos concentrar nossa atenção na verdade, não naquilo que nós pensamos ser verdade. E aí nós vemos a vida do jeito que ela é, e não do jeito que queremos ver. Como em breve veremos, quando não acreditamos em nossas suposições, o poder de acreditar que investimos nelas volta para nós. Quando recuperamos toda a energia que investimos ao tirar conclusões, podemos utilizar essa energia para criar um novo sonho, nosso paraíso pessoal. Não tire conclusões. Gente, aqui termina a leitura deste capítulo. E aí eu quero fazer aqui algumas coisas assim, vou levar, inclusive, usar como exemplo um exemplo que o autor deu, certo? Interessante, né, que o quanto a gente não tirar conclusões pode nos dar um pouco paz de espírito conosco mesmo. E é como ele disse, aqui a questão da gente não levar as coisas para o lado pessoal nos ajuda a lidar com o outro, a gente não tirar conclusões, a gente pode estar lidando melhor conosco, tendo mais paz de espírito. E aí ele utilizou o exemplo de quando a filha demora muito para chegar em casa e o pai começa a ficar pensando mil e uma coisas. Pode ser o pai, a mãe, quem for. Começar a pensar no que pode ter acontecido. E aí vem a questão, nem quero entrar na parte da lei da atração disso, nem nada, certo? Quero falar na questão de ter pensamento, tem vários tipos de pensamentos e preocupações referente àquilo. Então, imagina o quanto que essa pessoa começa a ficar irritada em casa, certo? Só que a filha apenas estava voltando para casa e chegou 10 minutos depois, entendeu? E ela chegou feliz da vida. Imagina o quanto daria paz de espírito se a pessoa não tivesse ficado preocupada e apenas tivesse, não, realmente ela deve estar se divertindo um pouco mais. E não ficar tirando nenhuma conclusões. Ou nem pensar se ela está se divertindo um pouco mais, porque tem gente que se irrita com isso, gente. Mas também não quero entrar nesse mérito por aqui. Apenas, tudo bem, ela não chegou. Se tivesse acontecido alguma coisa, alguma notícia ia chegar. Então, deixa, certo? Agora imagina que essa filha chega feliz da vida, dependendo de como é a pessoa, como o pai ou a irmã, ou quem for, de como que tá, leva uma descarga de reclamações, de brigas, já de madrugada para dentro de casa. E como que será essa noite dessas duas pessoas e como será o dia seguinte. Eu digo isso porque já aconteceu isso comigo, certo? E nem sempre, na verdade, eu acho que praticamente nunca era meu pai. Geralmente eram meus irmãos, minhas irmãs, na verdade, né? Nem meus irmãos, não. Meus irmãos são mais tranquilos. Eram minhas irmãs ou minha mãe, certo? Então, por isso que eu digo, gente, imagina como essas pessoas poderiam viver muito mais tranquilos sem pensar nisso. Entendeu? E não tinha acontecido nada, sabe? Então, assim, isso eu tô usando esse exemplo daqui, porque foi coisa que aconteceu comigo. Mas, assim, o quanto que muitas outras coisas, assim, uma pessoa ficou de ligar e não ligou, ou sei lá, tantas coisas que a gente começa a tirar conclusões precipitadas, né? E o quanto que isso nos daria muito mais paz de espírito não pensar, né? E deixar as coisas acontecerem. Ai, dá vontade de voltar a ler todo o livro, você acredita? Para poder falar mais. Mas então vou parar aqui e continuar e nos vemos no próximo áudio.